Muitos me pediram para contar uma síntese, um resumo, super resumo da história do Menino Azul, entre eles o meu grande amigo Marcos Vigo, né, que faz essas filmagens. Então eu não pude resistir. A história do Menino Azul, em síntese, é o seguinte. Na França tinha o castelo de Ketken. Não está na hora de explicar o que é um verdadeiro castelo, né, que muita gente confunde com palácio. É outra coisa. Nesse castelo moravam um marquês que liderava toda a região de Ketken e dois irmãos dele que eram condes. Os dois irmãos condes eram gente não boa, mas um era corajoso, cruel, estúpido, capaz de tudo, e o outro era fingido, malandro e sem vergonha. E o irmão, o marquês Tanguy, casou com a filha de um pescador. E os dois irmãos ficaram loucos da vida. Disseram que ele desonrou a família. E tentaram, por diversas formas, que no livro vamos contar, matá-la. Mas, um dia, o Tanguy, o marido dela, teve que viajar para Paris, capital da França, e isso, naquele tempo, para uma reunião com o rei, que ia demorar, no mínimo, várias semanas. Aí eles fingiram a morte dela, da marquesa Branca Alga, grávida. E ela muito quis acompanhar o marido na viagem, mas o médico, pela gravidez dela, desaconselhou. E eles fingiram que ela morreu. É uma coisa quase impossível agora, em 3, 4 minutos, contar o fingimento, bastante perfeito, completo, né? Para enganar. Só que, como minha mãe dizia, o demônio faz a panela e esquece a tampa, né? E fingiram a morte, o sepultamento, uma sepultura falsa, um caixão de defunto falso, com peso falso dentro. Enquanto isso, enfiaram ela nos porões do palácio, porque um dos dois queria matar ela e o outro gritava sangue não. Mas os dois queriam se livrar dela, porque eles já tinham perdido bons casamentos com outras marquesas e condessas da nobreza. Prenderam ela lá e contrataram o ecônomo do castelo, que era viúvo e tinha uma filha, e queria que a filha dele casasse com um dos dois condes. Tanto fazia para ele qual, porque ele queria ver a filha nobre. Por isso ele concordou em meia-noite sempre levar uma comidinha lá para a marquesa, nos porões. E o dia que nascesse a criança, trazer a criança, para eles matar e sumir com ela, porque a criança seria a legítima herdeira do castelo e do marquesado. E aconteceu que ele de vez em quando cobrava. Qual de vocês dois vai casar com minha filha? Nenhum queria, mas os dois tinham prometido que sim. E ele podia abrir a boca e falar. Então resolveram matá-lo, esse economista do castelo, e deixar ela morrer de fome lá e pronto. O irmão estúpido faria o assassinato e o outro nem estava sabendo de nada disso. Quando iria saber, era tarde. Aí se livrariam do casamento com a plebeia, que não era nobre, filha do ecônomo, e a outra também, e o nenê herdeiro também. Estariam livres de tudo. Mas o demônio esquece a tampa, como falei, né? Perto ali morava um ferreiro. E para abrir aquele calabouço que não tinha mais chave, por causa de uma injustiça, o marquês, pai dele, jogou a chave no fosso do castelo. Para ninguém mais ser preso lá, porque o que estava preso era inocente. Descobriram. Aí pediram um ferreiro estúpido e cruel, revolucionário, estava se gestando a Revolução Francesa, fazer uma chave. Ele tirou a medida, com cera, tudo certinho, e fez 2 chaves. Uma para o conde e outra para ele. Ele pensou, na Revolução eu vou lá eles guardam o dinheiro,
E a criança nasceu. E o ecônomo quis levar a criança. Ela sabia que era para matar. Aí ela chorou, pediu, se ajoelhou diante dele, para pelo menos então um dia, para poder beijar a criança. Ela se agarrava no alto de uma janelinha pequenininha com grades de ferro e gritava alto. E apareceu um menino que trabalhava com o ferreiro, que todos chamavam de Doloroso, porque sofria horrores lá. Não tinha pai, não tinha mãe, um menino abandonado que o ferreiro pegou e tratava pior do que cachorro. Andava de noite, às vezes, para se distrair um pouco, ele ouviu esses gritos. E fez um rolo de juncos, nadou até lá, e quando ela falou que ela era a marquesa, que estava gritando, ele quase quis fugir, porque para eles a marquesa estava sepultada, então era a alma. Aí ela contou que ele é o anjo da guarda, que Deus mandou para salvar o menino. E ele buscou uma lima, conseguiram limar a grade e passou o menino pela janelinha. E aí diz que ela até dormiu tranquila, pensou, eu vou morrer, meu filho está salvo, Deus que vai proteger ele. Mas o ecônomo não voltou para casa. Aí a filha dele já tinha notado que o pai levantava à meia-noite e ia lá para baixo, ela tentou seguir algumas vezes, ela olhou qual era a gaveta ela achou a chave e pensou, eu vou lá, tem alguém preso lá e deve estar passando fome. Foi lá, abriu, entrou com luz, era a marquesa, mas irreconhecível. Aí a filha do ecônomo, meu Deus, meu pai, que crime. Aí a outra disse, pois é, e agora eu? Disse, não, agora você está livre, pode sair. Ela só deu um grito, meu filho, e saiu correndo. E a porta se fechou e não tinha trinco por dentro, só por fora. A filha ficou presa. E o pai levou facada, mas não morreu. Foi para o hospital, ficou lá uma semana, uma coisa assim no hospital. Voltou, a chave não estava lá, foi lá embaixo, estava na fechadura, entrou, estava morta a filha dele lá. Aí ele também saiu, se uniu aos revolucionários, que atacaram, no resumo, o castelo, queimaram. O conde, o marquês, já tinha saído, estava vivendo com monges num mosteiro, não queria mais nada, desanimou com a morte, entre aspas, da mulher dele. E a mulher dele ficou numa solteirona que vivia lá com o filho. E ali os revolucionários também chegaram, tocaram fogo, amarraram as duas, morreram queimadas, a marquesa e a Joana, e o Doloroso pulou a janela com o neném nos braços e fugiu e chegou no convento e pediu proteção lá. E lá estava o pai, esse menino, essa criança é o menino azul, significa sangue azul, da nobreza, né? E no nome a marquesa pediu para pôr azul também. Não me lembro agora o nome todo, mas entrava o azul. E quando, um tempo depois, o menino já era grandinho, 3, 4 anos por aí, o Tanguy seria ordenado padre. Para morrer, estava marcado o assalto ao mosteiro. E aí, quando o superior identificou ele, que os monges trocam de nome, quando fica um monge, pelo menos trocavam, mas aí teve que dizer, esse é o Marquês Tanguy, do castelo de Ketken, né? Ele vai ser ordenado sacerdote agora. Se alguém tem alguma coisa contra, que fale, cale-se para sempre. 3 vezes. De repente, o Doloroso veio caminhando com o menino nos braços. Esse é o Marquês Tanguy, que ele já tinha visto.
Mas como um monge, sim, então não pode ficar padre. Diz que o tango como é ainda essa desgraça agora na minha vida? Porque ele é pai dessa criança. Aí, em rápidos traços, resolveram. Ele conseguiu fugir, o doloroso, o Tanguy e o Menino Azul. Aí vieram horríveis perseguições da Revolução Francesa, que a Revolução Francesa, que elogiam hoje, o sangue na guilhotina não secava. Ser nobre, ser sangue azul era crime. E aí surgem bandidos assaltando os ricos, acusando, e eles conseguiram sair da França com muita dificuldade para a Itália, que não ficam tão longe, França e Itália, né? Conseguiram fugir. De lá, o pai da Branca Halga, a marquesa, né, filha do pescador, que tinha um barco, um navio, conseguiram fugir para o Canadá. E no Canadá, sem querer, entraram numa guerra de novo, porque o Canadá foi colonizado por franceses e por ingleses. Os franceses do Canadá eram católicos e os ingleses eram anglicanos e entraram lá mas foram protegidos por um fazendeiro lá. Aconteceram lutas, índios e coisa arada lá. E quando tudo acabou no Canadá e tudo acabou na França, eles voltaram para a França e passaram a viver na França. E aí o Menino Azul viu a sepultura da mãe dele, o Marquês também. Em síntese, é a história do Menino Azul.